A uma determinada temperatura, as substâncias HI, H2 e I2 estão no estado gasoso. E a essa temperatura, o equilíbrio entre as três substâncias foi estudado em recipientes fechados, partindo-se de uma mistura equimolar de H2 e I2, que seria o experimento A, ou somente de HI, né, que seria o experimento B. E aí nós temos os gráficos aqui no caso, né, do experimento A e B. E por essa análise dos gráficos, o que a gente pode concluir? Então, na alternativa A, é mencionado que no experimento A, a gente vai ter uma redução da pressão total no interior do recipiente até que o equilíbrio seja atingido. Bom, galera, eu não sei se vocês repararam, né, e o que eu vou falar agora vale tanto para o experimento A quanto o experimento B, que é o seguinte: tá todo mundo no estado gasoso, como a própria questão já tinha mencionado ali, né, que essas substâncias estão, né? Então, o que vai acontecer? Do lado dos reagentes, eu tenho uma quantidade, isso daqui, galera, observem que eu estou olhando a equação, tá? Então, o que a equação está me falando? Que eu tenho do lado dos reagentes um total de 2 mols no estado gasoso, enquanto no lado dos produtos eu também tenho o que? Eu também tenho 2 mols. Então, o que isso significa? Que à medida que eu vou formando o produto, eu não vou estar aumentando a quantidade de mols de gases e nem reduzindo, ou seja, a questão da pressão, ela vai se manter constante, porque a gente sabe, né, que a pressão é proporcional aí à questão do número de mols. Então a gente não vai ter alteração de pressão à medida que a reação se processa, tá? Então, com base nisso, a gente já vê que a alternativa A está errada, né? Então deixa eu apagar aqui, ó. Então percebam que no experimento A, a gente não vai ter redução e nem um aumento da pressão total no interior do recipiente, né, até que o equilíbrio seja atingido. Não vai alterar, tá? Então, com base nisso, a gente elimina a letra A. E, mais uma vez, o que eu falei para o experimento A também vale para o experimento B. Show de bola? A reação é a mesma, né? Só vai mudar ali de quem eu estou partindo, mas o número de mols no lado dos reagentes e produtos vem ser o mesmo, tá? Então, vamos lá. Alternativa B. No experimento B, as concentrações das substâncias HI, H2 e I2 são iguais no instante T1. Bom, então ele está falando, né, que a concentração de todo mundo vem ser igual. Então, observe que a concentração de HI aqui no T1 está lá em cima, enquanto de H2 e I2 está aqui embaixo. Então, não sei se você concorda comigo, mas essa alternativa B, ela está bem evidente que está errada, né? As concentrações, elas não são iguais no instante T1. Elas são o quê? Elas são diferentes. Então, letra B descartada. Aí, na letra C, tá falando assim, olha, no experimento A, a velocidade com que eu formo o HI, ela vai aumentar ao longo do tempo. Então, o que a gente tem aqui no experimento A? A gente começa o experimento e eu vou aumentando a concentração ao longo do tempo, mas não sei se vocês estão vendo que chega nesse ponto aqui, ó, esse aumento de concentração, ele vai dando uma estabilizada até a reação entrar em equilíbrio. Então, a alternativa C, a gente olha e pensa assim, poxa, a velocidade de formação de HI aumenta com o tempo? Isso não faz sentido, porque chega em um determinado momento que essa curva aqui, ela vai parando de aumentar até alcançar o equilíbrio. Então, isso daqui não faz sentido, né? A alternativa C. E um outro detalhe que é bacana a gente comentar é que quando a gente estuda a cinética química, a gente tem que os momentos iniciais são o que apresentam maior velocidade e ao longo do tempo essa velocidade tende a reduzir, tá? É também um outro detalhe aí que corrobora para que a gente agregue valor na abordagem do fato da alternativa C estar errada, beleza? Então vamos lá. A alternativa D diz que no experimento B, a quantidade de matéria, ou seja, em número de mols de HI, vai aumentando até que o equilíbrio seja atingido. Pô, o HI, ele é o reagente. Então, ao longo do tempo, né, até o equilíbrio ser atingido, a quantidade de matéria de HI, ela não vai aumentar. Na verdade, ela vai reduzir até que o equilíbrio seja atingido, tá? Então, com base nisso, a gente vê que a alternativa D está errada. Com isso, resta apenas a alternativa E, que no caso seria a alternativa certa. Agora, por que a alternativa E vem ser a alternativa que está correta? Então, vamos lá. Ele está falando, na alternativa, do valor da constante de equilíbrio. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a escrita da constante de equilíbrio aqui, no caso, em termos de concentração, que é o gráfico nos dá, para esse equilíbrio aqui, né? Então, a gente tem que o equilíbrio vem ser o quê? Ó, o HI como produto, então a gente tem, ó, a constante
constante de equilíbrio, no caso em termos de concentração, que é o que a gente tem, então Kc é igual a HI elevado ao quadrado, dividido pela concentração de H2 elevado a 1, que eu não preciso colocar, multiplicando a concentração de I2, também elevado a 1, que eu não preciso colocar. O que vai acontecer? O valor que eu vou jogar aqui no nosso cálculo, ele é com base na reação em equilíbrio. Então, o que vai acontecer? Ó, o HI, ele tem uma concentração maior do que a dos reagentes que estão lá embaixo, tá? Então, se eu for colocar esse valor aqui e os outros valores aqui embaixo, o que vai acontecer? Então, o que eu vou fazer agora aqui, eu vou inventar um número aqui somente para poder agregar valor aqui para você entender, né? A alternativa E está certa, tá? Então, eu quero deixar bem claro, eu estou inventando números aqui. Vamos supor que o valor dessa concentração seja algo em torno de, sei lá, vamos botar aqui, essa concentração é de 1 mol por litro, tá? Então, estou inventando aqui. Então, no lugar do HI, eu vou colocar assim, ó, Kc é igual, ó, a 1 mol por litro elevado ao quadrado, então vai dar 1 elevado ao quadrado, vai dar 1, não é isso? Então, vamos botar aqui, ó, o H2 e o I2, ó, vamos botar que aqui é 0,1, tá? Estou inventando. Então, ó, 0,1 multiplicando 0,1. O que a gente vai ter, ó? 1 dividido, ó, 0,1 vezes 0,1 vai dar 0,01. E 1 dividido por 0,01 vai dar 100. Então, observe que esse valor de K1, né, da constante de equilíbrio, ele foi um valor maior do que 1, tá? Nessa nossa invenção de números. Mas não importa qual é o valor que a gente coloque ali, sempre vai dar maior do que 1. Por quê? Porque o produto ele vai estar elevado ao quadrado e a concentração do produto ela é bem maior do que a dos reagentes, que é o denominador aqui. Então, quando você fizer o cálculo, sempre vai dar maior do que 1, tá? Porque o numerador sempre vai ser maior do que o denominador com o que foi apresentado aqui no gráfico, beleza? Então, com base nisso, a gente encerra a questão aí falando que a alternativa E vem ser a correta aí para essa questão de número 2.